contraditório prejudicado. Inviabilidade do processo. Coloco em deliberação no plenário a dispensa integral do aludido parecer. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Não concordamos. Concorda? Que no caso é discordância, né? Dá para poder retirada. Não entendi errado? Não, não, senhor. É a dispensa da leitura. Só a leitura. Se o senhor não concordar, nós vamos ler todos os pareceres aqui agora. Isso aí cabe a cada vereador, sim ou não. Só tirar uma dúvida, senhor presidente. A questão da ata da reunião anterior não precisa de ler, não? Hoje não. Hoje é um processo de cassação. Amanhã será lida a ata da reunião passada. Concordam, vereadores? Serão lidos e votados individualmente os requerimentos apresentados pelo MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Presidente, no meu entendimento, por se tratar de um processo de cassação, no meu entendimento, devia fazer a leitura sim. Isso é o meu entendimento. Vai fazer a leitura de todos os requerimentos. É o senhor que vai ler. Daqui a pouco eu vou passar para o senhor ler de cada vereador. É os pareceres de cada um. Certo, vereadores? Boa noite. Ela colocou em deliberação a leitura do parecer jurídico, tendo em vista que nós já reunimos na presidência, então ela fez só uma conclusão do parecer. As leituras do requerimento serão lidas individualmente. Serão aprovadas os acolhimentos dos requerimentos que obtenham a maioria dos votos dos vereadores presentes. Não participa da votação dos requerimentos a senhora presidente por questão regimental. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do requerimento de abertura de processo de cassação do mandato do vereador afastado Adair Lopes de Souza, de autoria do MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Lembrando que, por ser suplente do vereador afastado Adair Lopes de Souza, o vereador Walter dos Reis Melo não vota neste requerimento. Por favor, secretário, leia o requerimento de Adair Lopes de Souza. Sejam todos bem-vindos, boa noite a todos. Gostaria de convidar o vereador, vereador Cabral para ocupar o seu lugar. Obrigada. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Nova Serrana, MDB, Movimento Democrático Brasileiro, partido político com assento nessa egrésia Câmara Municipal, vem por seu presidente do Diretório Municipal, Eusébio Rodrigues Lagos, documentos anexos com fundamento no artigo 66 do parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal, requerer a reabertura de processo de cassação do mandato de vereador Adair Lopes de Souza, brasileiro solteiro, portador da identidade tal, CPF tal, domiciliado e residente na rua Gaivota, número 151, bairro Santa Cruz, Nova Serrana, o que faz diante dos fatos e fundamentos a seguir descritos. Dos fatos, conforme amplamente e exaustivamente noticiado na imprensa, nas redes sociais e já de conhecimento público e notório, o vereador apontado encontra-se afastado por ordem judicial por ter incorrido em diversas práticas delituosas, delitos criminais graves, visto que envolveria o desvio de dinheiro público. Fato é que, conforme peça de denúncia criminal anexa ofertada pelo Ministério Público de Minas Gerais, em face do vereador, a conduta praticada pelo edil denota extrema gravidade. Ademais, toda a Câmara Municipal se viu atingida pelo afastamento do vereador e de mais 5 outros membros, inclusive o ex-presidente desta colenda casa.
Bem sabemos que a classe política de nosso país tem sofrido e muito com o descrédito de nossos cidadãos, visto que a prática reiterada de atos legais de corrupção, de malversação do dinheiro público por parte de alguns agentes políticos tem manchado cada dia mais o nome da classe. Evidente que a conduta narrada na denúncia em face do vereador implica, no mínimo, em clara quebra do decoro parlamentar na forma disposto do artigo 66, terceiro da Lei Orgânica Municipal. Ademais, não seria muito atribuir também ao vereador descrito também no inciso 2º do artigo 66 da Lei Orgânica. Ora, destaca-se trecho da denúncia do Ministério Público em face do vereador. Consta dos inclusos procedimentos investigatórios, criminais e demais medidas cautelares autuadas em apenso que o denunciado Valdir Lopes Souza, no exercício do mandato de vereador de Nova Serrana, consciente e voluntariamente e em unidade de desígnios e comunhão de esforços com a denunciada Maria das Dores Gomes, no período de 1/2/2017 a 6/5/2019, desviou por 27 vezes o dinheiro público, no total de R$ 44.719,29, de que tinha posse em função do cargo em proveito próprio, e a coautora Maria das Dores Gomes, bem como de outras pessoas ainda não identificadas. Não bastasse a acusação de peculato, desvio de dinheiro ou coisa pública. Crime por si só de enorme gravidade, o vereador é ainda acusado do crime de falsidade documental e associação criminosa. Uma simples leitura da peça acusatória é o bastante para se verificar a gravidade das condutas praticadas pelo vereador, que superam em muito uma mera quebra de decoro parlamentar para a perda de mandato. Embora a lei orgânica e nem o regimento dessa casa digam o que seria decoro parlamentar, no dicionário Aurélio encontramos a definição do que seria decoro: correção moral, decência. Fica-se indagação: um vereador que procede da maneira como procedeu o vereador ora suscitado não agiu claramente contrário ao decoro parlamentar? Não se pode chegar a outra resposta que não o sim. Aliás, a peça do Ministério Público, ora anexada, denota os vários e robustos elementos de provas colhidas na investigação criminal, material farto e, por que não dizer, bastante para uma condenação criminal. Não menos importante, é preciso destacar que o vereador, desde o seu afastamento pela Justiça, vem recebendo proventos públicos sem exercer qualquer trabalho, o que por si só revela imoralidade e malversação do dinheiro público. Ora, em tempos de grave crise econômica, onde os recursos públicos estão cada vez mais minguados, não se pode admitir tal situação. Os elementos, ora colididos, fundados nos termos da denúncias, ora anexada e por tudo que se acompanhou e tem se acompanhado nas mídias jornalísticas, são mais que suficiente para a abertura do processo de cassação do mandato do vereador, com a consequente apreciação pelo plenário desta casa, que, ao final, com certeza dará o veredito pela perda do mandato parlamentar. Os fundamentos legais do presente pedido encontram-se determinados no artigo 66, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal, no terceiro também do artigo 66 da referida lei e no artigo 174, segundo, do regimento interno desta egrégia casa. Dos requerimentos diante do exposto, requer seja recebida a presente representação para determinar a abertura de processo de cassação do mandato do vereador Adair Lopes de Souza, prosseguindo-se nos termos do regimento interno desta casa com processamento e julgamento pelo plenário. Termos que pede deferimento: Nova Serrana, 4 de novembro de 2019, MDB, Movimento Democrático Brasileiro.
Coloco agora em votação o acolhimento do requerimento de abertura de cassação do mandato do vereador afastado Adair Lopes de Souza. A manifestação do voto de cada vereador deverá ser feita oralmente, no microfone. Vota sim quem concorda com o acolhimento do requerimento. Vota não quem não concorda. Sim, presidente. Em votação. Sim. 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 Presidente, Com a palavra, o vereador professor William Barcelos. mantendo o mesmo posicionamento da semana passada, eu serei favorável a todos os pedidos que entrarem nesta casa, restando a comissão formada analisar à luz do direito e à luz daquilo que foi exposto em cada requerimento, né? Então, meu voto é sim. Correto. Presidente, Com a palavra, vereador Cabral. boa noite a todos. Eu acho que quaisquer um que entrar aqui, nós temos que acolher e passar para a comissão de ética e ela analisar, cabe à comissão de ética, eu sou favorável. Qualquer parecer que tiver dentro do decreto de lei 201 ou na lei orgânica do regimento interno, aí vai caber à comissão analisar o que está certo ou errado. Eu sou favorável. Obrigado. Senhora presidente, eu também quero cumprimentar todos os vereadores, uma boa noite, todos os presentes, a imprensa presente, dizer que também voto pelo sim, para que a comissão faça a análise e sou favorável. Presidente, eu, até para poder dar ampla defesa para eles, eu voto favorável, porque abrindo o processo de cassação, vai dar ampla defesa para eles também. Então, foi acolhido com 12 votos favoráveis. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do requerimento de abertura de processo de cassação do mandato do vereador Gilmar da Silva Martins, de autoria do MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Lembrando que, por ser suplente do vereador afastado Gilmar da Silva Martins, o vereador José Alberto Fonseca da Silva não vota neste requerimento. E corrigindo o primeiro, são 11 votos, porque o vereador Walter não vota no pedido de acolhimento do Adair. Por favor, senhor secretário, proceda à leitura do requerimento de Gilmar da Silva Martins. Senhora presidente, só uma dúvida aqui, porque como se trata de coligação, no caso é eu e o Cabral, nem eu posso votar no do Osmar e nem no Gilmar, é uma coligação. Confere, doutora Márcia. Qual que está ocupando o lugar do Osmar é o Cabral, e você é o do Gilmar. Então, você não vota para o pedido de acolhimento do Gilmar e o Cabral não vota no do Osmar. Mas eu penso que é os dois. Não, é porque você é suplente do Gilmar e o Cabral é suplente do Osmar. É só o suplente que não vota. É um voto. Perdão, presidente, na verdade, o Cabral ele é suplente de qualquer um dos dois, porque ele é o primeiro da coligação. Pois é, e no caso aí, o Dóia e o Sandro, que é o mesmo partido, suplente dos dois. A nossa é uma coligação, e o caso dos dois? Senhora presidente, vou dar só um exemplo. Eu sou o segundo suplente. Se um exemplo voltar só um dos dois, qualquer um dos dois que voltar, eu saio, quem fica só o Cabral, senhora entendeu? Então, implica a coligação. Ou Osmar não ou é Gilmar por votação. Que voltar. Correto, mas eu falo mais votado. No caso dos dois ali, o Cabral teve mais votos do que o Zé Alberto. Então, o Cabral é suplente do Osmar e o Zé Alberto é suplente do Gilmar. Então, isso aí não altera nada. Então, são os dois. Então, não votam nem do Osmar e nem do Gilmar. É o mesmo caso do Dóia e o Sandro? Senhora presidente. Correto. Porque no caso do PCdoB e o Sandro, eu Também. sou o primeiro suplente, né? Então não posso votar em nenhum dos dois, não é isso? Não, os dois Valdir.
Ah, então beleza. Senhora presidente, o Dóia é suplente quem? Do Valdir. Ele é suplente Dos dos dois. É. Os dois vieram? Porque tem o segundo suplente e o terceiro. Então, é o Sandro Por que e veio o Dóia. só o Dóia? É o Não. Sandro e o Dóia. O segundo é o Sandro. Os dois é do mesmo partido? Isso. Então tá bom, obrigado. Eu não sabia, meu amigo Sandro, que era dos partidos. Então vieram os dois, bem-vindos a essa casa, viu? Por favor, Ricardo, faça a leitura. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Nova Serrana, MDB, Movimento Democrático Brasileiro, partido político com assento nessa egrégea Câmara Municipal, vem por seu presidente do Diretório Municipal, Eusébio Rodrigues Lagos, documentos anexo com fundamento no artigo 66, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal, requerer a abertura de processo de cassação do mandato de vereador Gilmar da Silva Martins, brasileiro casado, portador da identidade número tal, CPF, domiciliado e residente na rua Eli Martins Fagundes, número 695, bairro São Geraldo, Nova Serrana, Minas Gerais, o que faz diante dos fatos e fundamentos a seguir descritos. Dos fatos, conforme amplamente e exaustivamente noticiado da imprensa nas redes sociais, e já de conhecimento público e notório, o vereador apontado encontra-se afastado por ordem judicial por ter incorrido em diversas práticas delituosas, delitos criminais graves, visto que envolveram o desvio de dinheiro público. Fato é que, conforme peça de denúncia criminal anexa ofertada pelo Ministério Público de Minas Gerais, em face do vereador, a conduta praticada pelo edil denota extrema gravidade. Ademais, toda a Câmara Municipal se viu atingida pelo afastamento do vereador e de mais 5 outros membros, inclusive o ex-presidente desta colenda casa. Bem sabemos que a classe política de nosso país tem sofrido muito com o descrédito de nossos cidadãos, visto que a prática reiterada de atos legais de corrupção e malversação do dinheiro público por parte de alguns agentes políticos tem manchado cada dia mais o nome da classe. Evidente que a conduta narrada na denúncia em face do vereador implica, no mínimo, em clara quebra do decoro parlamentar na forma disposto do artigo 66, terceiro da Lei Orgânica Municipal. Ademais, não seria muito atribuir também ao vereador o descrito também no inciso 2º do artigo 66 da Lei Orgânica. Ora, destaca-se trecho da denúncia do Ministério Público em face do vereador. Consta dos inclusos procedimentos investigatórios, criminais e demais medidas cautelares autuadas em apenso que o denunciado Gilmar da Silva Martins, no exercício do mandato de vereador de Nova Serrana, consciente e voluntariamente em unidade de desígnios e comunhão de esforços com o denunciado Everton Rodrigues de Moraes Lima e com a denunciada Sheila Penha da Silva no período de 2/1 de 2018 a 11/9 de 2018, desviou por 9 vezes dinheiro público no total de R$ 23.848,33, de que tinha posse em função do cargo em proveito próprio do coautor Everton Rodrigues de Moraes Lima, bem como de outras pessoas ainda não identificadas. Não bastasse a acusação de peculato, desvio de dinheiro ou coisa pública, crime por si só de enorme gravidade, o vereador é ainda acusado do crime de falsidade documental e associação criminosa. Uma simples leitura da peça acusatória é o bastante para se verificar a gravidade das condutas praticadas pelo vereador, que superam em muito uma mera quebra de decoro parlamentar para a perda do mandato. Embora a lei orgânica e nem o regimento desta casa digam o que seria decoro parlamentar, no dicionário Aurélio encontramos a definição do que seria decoro: correção moral e decência. Fica-se a indagação: um vereador que procede da maneira como procedeu, o vereador, ora suscitado, não agiu claramente contrário ao decoro parlamentar, não se pode chegar a outra resposta que não o sim. Aliás, a peça do Ministério Público, ora anexada,
denota os vários e robustos elementos de provas colhidos na investigação criminal, material farto, e por que não dizer bastante para uma condenação criminal. Não menos importante, é preciso destacar que o vereador, desde o seu afastamento pela Justiça, vem recebendo proventos públicos sem exercer qualquer trabalho, o que por si só revela a imoralidade e a malversação do dinheiro público. Ora, em termos de grave crise econômica, onde os recursos públicos estão cada vez mais minguados, não se pode admitir tal situação. Os elementos, ora colididos, fundados nos termos da denúncia, ora anexada, e por tudo que se acompanhou e tem se acompanhado nas mídias jornalísticas, são mais que suficientes para a abertura do processo de cassação do mandato do vereador, com a consequente apreciação do plenário dessa casa, que, ao final, com certeza, dará o veredito pela perda do mandato parlamentar. Dos fundamentos. Os fundamentos legais do presente pedido encontram-se determinados no artigo 66, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal, no 3º também do artigo 66, na referida lei, e do artigo 174, 2º, do regimento interno dessa egrésia casa. Os requerimentos, diante do exposto, requer seja recebida a presente representação para determinar a abertura de processo de cassação do mandato de vereador de Gilmar da Silva Martins, prosseguindo-se nos termos do regimento interno dessa casa com processamento e julgamento pelo plenário, termos em que pede deferimento Nova Serrana, 4 de novembro de 2019, MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Coloca agora em votação o acolhimento do requerimento de abertura de cassação do mandato do vereador afastado Gilmar da Silva Martins. Vamos por ordem. Remirto. Sim, presidente. Sandro Moretti. Sim. Vereador Jadir Chanel. Sim. Vereador Dóia Ceará. Sim. Vereador Walter. Sim. Vereador Ricardo Tobias. Sim. Vereador Vantuí Paraguai. Sim. Vereador Pastor Giovanni. Sim. Vereador William Barcelos. Sim. Vereador Chiquinho do Planalto. Sim. Requerimento foi acolhido por 10 votos favoráveis. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do requerimento de abertura do processo de cassação do mandato do vereador Juliano Marques de Lacerda, de autoria do MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Lembrando que, por ser suplente do vereador afastado Juliano Marques de Lacerda, o vereador Remirto José Pedro não vota neste requerimento. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do requerimento de Juliano Marques de Lacerda. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Nova Serrana, MDB, Movimento Democrático Brasileiro, partido político com assento nessa egrésia Câmara Municipal, vem por seu presidente do Diretório Municipal Eusébio Rodrigues Lagos. Documento anexo, com fundamento no artigo 66, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal, requerer a abertura de processo de cassação do mandato do vereador Juliano Marques de Lacerda, brasileiro, casado, portador da identidade número tal, do CPF número tal, domiciliado e residente na rua Bernardino Cândido Pereira, número 323, bairro Marília, distrito de Boa Vista, Nova Serrana, Minas Gerais, o que faz diante dos fatos e fundamentos a seguir descritos. Dos fatos, conforme amplamente e exaustivamente noticiado na imprensa, nas redes sociais e já de conhecimento público e notório, o vereador apontado encontra-se afastado por ordem judicial por ter incorrido em diversas práticas delituosas, delitos criminais graves, visto que envolveria o desvio de dinheiro público.
Fato é que, conforme peça de denúncia criminal anexa ofertada pelo Ministério Público de Minas Gerais, em face do vereador, a conduta praticada pelo edil denota extrema gravidade. Ademais, toda a Câmara Municipal se viu atingida pelo afastamento do vereador e de mais 5 outros membros, inclusive o ex-presidente desta colenda casa. Bem sabemos que a classe política de nosso país tem sofrido e muito com o descrédito de nossos cidadãos, visto que a prática reiterada de atos ilegais de corrupção, de malversação do dinheiro público por parte de alguns agentes políticos, tem manchado cada dia mais o nome da classe. Evidente que a conduta narrada na denúncia em face do vereador implica, no mínimo, em clara quebra do decoro parlamentar, na forma do disposto do artigo 66, terceiro da Lei Orgânica Municipal. Ademais, não seria muito atribuir também ao vereador o descrito também no inciso 2º do artigo 66 da Lei Orgânica, ora, destacada no trecho da denúncia do Ministério Público em face do vereador. Consta nos inclusos procedimentos investigatórios, criminais e demais medidas cautelares autuadas em apenso, que o denunciado Juliane Marcos de Lacerda, no exercício do mandato de vereador de Nova Serrana, consciente e voluntariamente e em unidade de desígnios e comunhão de esforços com o denunciado Sérgio Cássio de Oliveira, no período de 7/11/2017 a 6/5/2019, desviou por 26 vezes dinheiro público, no total de R$ 42.691,34, de que tinha posse em função do cargo, em proveito o coautor Sérgio Cássio de Oliveira e de outras pessoas ainda não identificadas. Não bastasse a acusação de peculato, desvio de dinheiro ou coisa pública, crime por si só de enorme gravidade, o vereador é ainda acusado do crime de falsidade documental e associação criminosa. Uma simples leitura da peça acusatória é o bastante para se verificar a gravidade das condutas praticadas pelo vereador, que superam em muito uma mera quebra de decoro parlamentar para a perda do mandato, embora a lei orgânica e nem o regimento desta casa digam o que seria decoro parlamentar no dicionário. Aurélio, encontramos a definição do que seria decoro, correção moral e decência. Fica-se a indagação: o vereador que procede da maneira como procedeu, o vereador ora suscitado, não agiu claramente contrário ao decoro parlamentar? Não se pode chegar a outra resposta que não o sim. Aliás, a peça do Ministério Público, ora anexada, denota os vários robustos elementos de provas colhidas na investigação criminal, material farto e, por que não dizer bastante para uma condenação criminal. Não menos importante, é preciso destacar que o vereador, desde o seu afastamento pela Justiça, vem recebendo proventos públicos sem exercer qualquer trabalho, o que por si só revela imoralidade e malversação do dinheiro público. Ora, em tempos de grave crise econômica, onde os recursos públicos estão cada vez mais minguados, não se pode admitir tal situação. Os elementos ora colididos, fundados nos termos da denúncia ora anexada, e por tudo que se acompanhou e tem se acompanhado nas mídias jornalísticas, são mais que suficiente para a abertura do processo de cassação do mandato do vereador, com a consequente apreciação pelo plenário desta casa, que ao final com certeza dará o veredito pela perda do mandato parlamentar. Os fundamentos legais do presente pedido encontram-se determinados no artigo 66, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal, no terceiro também, no artigo 66 da referida lei, no artigo 74, segundo, do regimento interno dessa Egrésia Casa dos Requerimentos. Diante do exposto, requer seja recebida a presente representação
para determinar a abertura de processo de cassação do mandato do vereador Juliano Marques de Lacerda, prosseguindo-se nos termos do regimento interno dessa Casa com processamento e julgamento pelo plenário, termos em que pede deferimento Nova Serrana, 4 de novembro de 2019, Movimento Democrático Brasileiro. Coloco agora em votação o acolhimento do requerimento de abertura de cassação do mandato do vereador afastado Juliano Marques de Lacerda. Remito. O remito não. É Sandro Moretti. Sim. Jadir. Dóia. Sim. Walter. Sim. Ricardo. Sim. Vantuí. Sim. Pastor Giovanni. Sim. Professor William. Sim. Vereador Chiquinho. Sim. Cabral. Sim. José Alberto. Sim. O remito não vota que ele é suplente do Juliano Marques de Lacerda. Declaro acolhido o requerimento de abertura de cassação do mandato do vereador Juliano Marques de Lacerda com 11 votos favoráveis. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do requerimento de abertura do processo de cassação do mandato do vereador Osmar Fernandes dos Santos, de autoria do MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Lembrando que, por ser suplente do vereador afastado Osmar Fernandes dos Santos, vereador Agnaldo Mendes Cordeiro, que é o Cabral, e agora José Alberto também não votam. Presidente. José Alberto é a mesma coligação, doutora Márcia. Ele não votou no outro. É o que eu falei da outra vez, Pois que é, ele mas era o segundo. Mas se caso um eventual acontecer alguma coisa comigo, ele é o suplente, o primeiro suplente, aí. Da mesma forma que eu não pude votar no Osmar, não, ele pode no votar do Osmar, ele é segundo suplente. Ele não vota no do Gilmar. E ele não votou no do Gilmar, né? Nem eu, nem ele. Nem ele, nem você. Foi falado porque, que eram os no dois. sim, os dois não votam no do Gilmar. O do Osmar, como ele é o segundo, ele não substitui o Osmar. Quem substitui o Osmar é você. Só na falta de você poder substituir o Osmar que ele substituiria. Então, no caso do Sandro Moretti e Moldói, também vai ser o mesmo jeito? Vai. Ok, obrigado. Por favor, senhor secretário, faça a leitura do requerimento do vereador Osmar Fernandes dos Santos. Presidente, eu vou pedir à presidência que nomeie alguém que faça a leitura, porque eu estou me encontrando em dificuldade, que eu estou com a respiração ofegante, estou muito gripado e estou com dificuldade de fazer a leitura. Presidente, eu gostaria de fazer uma sugestão. Professor William tem melhor pessoa para... né? O senhor gostaria, vereador? Se o senhor quiser vir sentar aqui para proceder à leitura, vou acatar. Chegou a hora do presidente, né? Aí você ficou ofegante, né? Ô, professor, mas eu já me encontro gripado já há uns 4 dias. Tranquilo, é por essa razão. Apenas para quebrar o gelo. Ilustríssima senhora presidente da Câmara Municipal de Nova Serrana, Minas Gerais. MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Partido político com assento nesta egrégia Casa Legislativa, vem por meio de seu presidente do Diretório Municipal, Eusébio Rodrigues Lago, documentos anexos com fundamento no artigo 66, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal, requerer a abertura de processo de cassação do mandato do vereador Osmar Fernandes dos Santos, brasileiro, casado. Os documentos eu vou suprimir. Domiciliado e residente à Rua Pitanga, número 1208, bairro São Geraldo, Nova Serrana, Minas Gerais, o que faz diante dos fatos e fundamentos a seguir descritos. Dos fatos, conforme amplamente e exaustivamente noticiado na imprensa, nas redes sociais e já de conhecimento público e notório, o vereador apontado encontra-se afastado por ordem judicial por ter incorrido em diversas práticas delituosas, delitos criminais graves,
visto que envolveriam desvio de dinheiro público. Fato que é conforme peça de denúncia criminal anexa ofertada pelo Ministério Público de Minas Gerais em face do vereador. A conduta praticada pelo edil denota extrema gravidade. Ademais, toda a Câmara Municipal se viu atingida pelo afastamento do vereador e de mais 5 outros membros, inclusive o ex-presidente dessa colenda casa. Bem sabemos que a classe política de nosso país tem sofrido e muito com o descrédito de nossos cidadãos, visto que a prática reiterada de atos ilegais, de corrupção, de malversação do dinheiro público por parte de alguns agentes políticos tem manchado a cada dia mais o nome da classe. Evidente que a conduta narrada na denúncia em face do vereador implica, no mínimo, em clara quebra do decoro parlamentar na forma do disposto no artigo 66, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal. Ademais, não seria muito atribuir também ao vereador o descrito também no inciso 2º do artigo 66 da Lei Orgânica. Ora, destaca-se trecho da denúncia do Ministério Público em face do vereador. Consta dos inclusos procedimentos investigatórios criminais e demais medidas cautelares autuadas em apenso que o denunciado, Osmar Fernandes dos Santos, no exercício do mandato de vereador de Nova Serrana, consciente e voluntariamente em unidade de desígnios e comunhão de esforços com o denunciado Yuri Anderson Amaral Estevão, no período de 1º de janeiro de 2018 a 1º de abril de 2019, desviou por 15 vezes dinheiro público, no total de R$ 44.112,73, de que tinha a posse em função do cargo, em proveito do coautor Yuri Anderson Amaral Estevão e de outras pessoas ainda não identificadas. Não bastasse a acusação de peculato, desvio de dinheiro ou coisa pública, crime que por si só de enorme gravidade, o vereador ainda é acusado de crime de falsidade documental e associação criminosa. Uma simples leitura da peça acusatória é o bastante para se verificar a gravidade das condutas praticadas pelo vereador, que superam em muito uma mera quebra de decoro parlamentar para a perda do mandato. Embora a lei orgânica e nem o regimento dessa casa digam o que seria decoro parlamentar, no dicionário Aurélio encontramos a definição do que seria decoro: correção moral, decência. Fica-se a indagação. Um vereador que procede da maneira como procedeu o vereador ora suscitado, não agiu claramente contrário ao decoro parlamentar? Não se pode chegar a outra resposta que não o sim. Aliás, a peça do Ministério Público, ora anexada, denota os vários e robustos elementos de prova colhidos na investigação criminal, material farto, e por que não dizer bastante para uma condenação criminal. Não menos importante, é preciso destacar que o vereador, desde o seu afastamento pela Justiça, vem recebendo proventos públicos sem exercer qualquer trabalho, o que por si só revela imoralidade e malversação do dinheiro público. Ora, em tempos de grave crise econômica, onde os recursos públicos estão cada vez mais minguados, não se pode admitir tal situação. Os elementos ora colididos, fundados nos termos da denúncia ora anexada e por tudo que se acompanhou e tem se acompanhado nas mídias jornalísticas, são mais que suficientes para a abertura do processo de cassação do mandato do vereador, com a consequente apreciação pelo plenário dessa casa, que ao final, com certeza, dará o seu veredito pela perda do mandato parlamentar. Dos fundamentos. Os fundamentos legais do pedido encontram-se determinados no artigo 66, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal, no inciso 3º também do artigo 66 da referida lei e no artigo 174, inciso 2º do regimento interno dessa egrégia casa. Dos requerimentos. Diante do exposto, requer seja recebida a presente representação para determinar a abertura de processo de cassação do mandato do vereador Osmar Fernandes dos Santos, prosseguindo-se nos termos do regimento interno dessa casa, com o processamento e julgamento pelo plenário. Termos em que pede deferimento. Nova Serrana, 4 de novembro de 2019, MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Presidente, pela ordem. Com a palavra, o vereador Cabral. Eu quero que conste em ata que o segundo suplente tem esse interesse de qualquer um dos acusados, porque se ele não tiver interesse, ele sai, se for o caso. Eu quero que conste em ata que ele tem interesse, sim.
que eu acho que nenhum dos suplentes para votar não na parte interessada. Apesar que assim, além que seja a minoria de votos, 7 votos, passa para abrir a comissão de ética, mas qualquer um dos suplentes tem interesse, sim. Fica aqui com em ata. Pega o microfone, por favor, que eu não estou ouvindo, não. Senhor presidente, deixa eu falar primeiro que a doutora Márcia traz dúvida, doutora Márcia, porque é o seguinte, se, um exemplo, o Osmar Santo voltar, em qualquer hipótese, eu sou o primeiro a sair, porque eu faço parte da coligação. Sim, então, você sai e o Cabral fica no lugar do Gilmar. Tanto do Osmar quanto do Gilmar, qualquer um dos dois que voltar, eu automaticamente saio. Por isso que você vota, não, do Osmar você pode votar. Não, que eu não posso. Eu acho que não pode, doutora Márcia. Eu só quero que conste em ata que, do meu ponto de vista... Aqui, o vereador Cabral, aquele vereador que está substituindo, ele não está participando da votação. Por exemplo, o senhor Remirto não participou da votação do Juliano, o Zé Faquinha não participou do Adair, que foi o primeiro, ele não votou. E assim sucessivamente. A questão é só mesmo que envolve essa polêmica, que era a questão do Dóia e a de vocês dois. No caso específico seu, por exemplo, se o senhor Osmar voltar, você ocupa o lugar do Gilmar e o Zé, ele sai automaticamente. Então, você passa a ocupar, substituir o Gilmar, caso o Gilmar não volte. Então, é por isso. O Zé não vai substituir o seu Osmar, a menos que você não renuncie ou não queira, ou qualquer outro fato. Certo? Aí, o Zé Alberto só ocupa o lugar do Osmar se você, por alguma razão, não exerceu o seu cargo. Tudo bem, então. Consignado, por favor. Perfeitamente. Coloca agora em votação o acolhimento do requerimento de abertura de cassação do mandato do vereador afastado Osmar Fernandes dos Santos. Vereador Remirto. Sim. Vereador Sandro. Sim. Jadir Chanel. Sim. Dóia Ceará. Sim. Walter. Sim. Ricardo. Sim. Professor William Barcelos. Sim. Pastor Giovanni. Sim. Vantuí Paraguai. Não, Vantuí Paraguai. Então, sim. Vereador Chiquinho. Sim. Vereador José Alberto. Ô, senhor presidente, eu fiquei com dúvida, então eu prefiro me abster porque ficou essa dúvida. Eu não consegui entender essa explicação da doutora Márcia, então eu não posso... Ô, senhor presidente, então eu voto a favor e peço que conste em ata, como foi informado pela doutora Márcia. Senhora presidente, eu não aceito que volte o voto, não, porque um dia que eu votei errado aqui, não aceitou. Tá, mas o caso dele aqui é porque ele quer uma explicação e ele está falando e quer que consta em ata, por causa que está havendo dúvida no esclarecimento. Declaro acolhido o requerimento de abertura de cassação do mandato do vereador Osmar Fernandes dos Santos por 12 votos favoráveis. Solicito ao senhor vereador William Barcelos que proceda à leitura do requerimento de abertura de cassação do mandato do vereador Valdir Rodrigues de Souza, de autoria do MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Lembrando que, por ser suplente do vereador afastado Valdir Rodrigues de Souza, o vereador Adalberto Gonzaga dos Santos não vota neste requerimento. Por favor, faça a leitura do requerimento do vereador Valdir Rodrigues de Souza.
O pedido, a acolhida do vereador Juliano Marques de Lacerda foi acolhido por 11 votos. Do vereador Osmar também. Ilustríssima senhora presidente da Câmara Municipal de Nova Serrana, MDB, Movimento Democrático Brasileiro, partido político com assento nessa egrégia Câmara Municipal, vem por meio de seu presidente do Diretório Municipal, Eusébio Rodrigues Lago, documentos anexos, com fundamento no artigo 66, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal, requerer abertura de processo de cassação do mandato do vereador Valdir Rodrigues de Souza, brasileiro, solteiro, documentos suprimidos, domiciliado e residente na Rua das Palmeiras, número 1173, bairro Concesso Elias, Nova Serrana, Minas Gerais. O que faz diante dos fatos e fundamentos a seguir descritos. Dos fatos, conforme amplamente e exaustivamente noticiado na imprensa, nas redes sociais e já de conhecimento público e notório, o vereador apontado encontra-se afastado por ordem judicial por ter incorrido em diversas práticas delituosas, delitos criminais graves, visto que envolveriam o desvio de dinheiro público. Fato é que, conforme peça de denúncia criminal anexa ofertada pelo Ministério Público de Minas Gerais em face do vereador, a conduta praticada pelo edil denota extrema gravidade. Ademais, toda a Câmara Municipal se viu atingida pelo afastamento do vereador e de mais 5 outros membros, inclusive o ex-presidente dessa colenda casa. Bem sabemos que a classe política de nosso país tem sofrido e muito com o descrédito de nossos cidadãos, visto que a prática reiterada de atos ilegais, de corrupção, de malversação do dinheiro público por parte de alguns agentes políticos tem manchado cada dia mais o nome da classe. Evidente que a conduta narrada na denúncia em face do vereador implica, no mínimo, em clara quebra do decoro parlamentar, na forma do disposto do artigo 66, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal. Ademais, não seria muito a atribuir também ao vereador o descrito também no inciso 2º do artigo 66 da Lei Orgânica. Ora, destaca-se o trecho da denúncia do Ministério Público em face do vereador. Consta dos inclusos procedimentos investigatórios criminais e demais medidas cautelares, autuadas em apenso, que o denunciado Valdir Rodrigues de Souza, no exercício do mandato de vereador de Nova Serrana, consciente e voluntariamente, em unidade de desígnios e comunhão de esforços com a denunciada Adriana Aparecida da Silva Santos, no período de 2 de janeiro de 2017 a 5 de outubro de 2017 e de 1º de fevereiro de 2018 a 1º de outubro de 2018, desviou por 17 vezes dinheiro público, no total de R$ 48.502,06, de que tinha a posse em função do cargo, em proveito da coautora Adriana Aparecida da Silva Santos e de outras pessoas ainda não identificadas. Não bastasse a acusação de peculato, dinheiro público ou de coisa pública, crime por si só denota enorme gravidade, o vereador é ainda acusado do crime de falsidade documental e associação criminosa. Uma simples leitura da peça acusatória é o bastante para se verificar a gravidade das condutas praticadas pelo vereador, que superam em muito uma mera quebra de decoro parlamentar para a perda do mandato. Embora a lei orgânica e nem o regimento dessa casa digam que seria decoro parlamentar, o dicionário Aurélio, no dicionário Aurélio, encontramos a definição do que seria decoro, correção moral, decência. Fica-se a indagação. Um vereador que procede da maneira como procedeu o vereador ora suscitado, não agiu claramente contrário ao decoro parlamentar? Não se pode chegar a outra resposta que não o sim. Aliás, a peça do Ministério Público, ora anexada, denota os vários e robustos elementos de provas colhidos na investigação criminal, material fato e que, por que não dizer bastante, para uma condenação criminal. Não menos importante, é preciso destacar que o vereador, desde o seu afastamento pela Justiça, vem recebendo proventos públicos sem exercer qualquer trabalho, o que por si só revela imoralidade e malversação do dinheiro público. Ora, em tempos de grave crise econômica, onde os recursos públicos estão cada vez mais minguados, não se pode admitir tal situação.
os elementos ora colididos, fundados nos termos da denúncia ora anexada e por tudo que se amparou, aliás, que se acompanhou e tem se acompanhado nas mídias jornalísticas, são mais que suficientes para a abertura do processo de cassação do mandato do vereador, com a consequente apreciação pelo plenário dessa casa, que ao final, com certeza, dará o seu veredito pela perda do mandato parlamentar. Dos fundamentos. Os fundamentos legais do presente pedido encontram-se determinados no artigo 66, parágrafo 2º, da Lei Orgânica Municipal, no inciso 3º também do artigo 66 da referida lei, e no artigo 174, inciso 2º, do regimento interno dessa egrégia casa. Dos requerimentos. Diante do exposto, requer seja recebida a presente representação para determinar a abertura de processo de cassação do mandato do vereador Valdir Rodrigues de Souza, prosseguindo-se nos termos do regimento interno dessa casa, com o processamento e julgamento pelo plenário. Termos que pede deferimento. Nova Serrana, 4 de novembro de 2019, MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Coloco agora em votação o acolhimento do requerimento de abertura de cassação do mandato do vereador afastado Valdir Rodrigues de Souza. Vereador Remirto? Sim. Vereador Sandro? Sim. Jadir Chanel? Sim. Dóia Ceará? Ah, não, Dóia não vota não. Walter? Sim. Ricardo? Sim. Professor William Barcelos? Sim. Vantuí Paraguai? Sim. Pastor Giovanni? Sim. Chiquinho do Planalto? Sim. Cabral? Sim. José Alberto? Sim. Declaro acolhido o requerimento de abertura de cassação do mandato do vereador Valdir Rodrigues de Souza, por 11 votos. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do requerimento de abertura de processo de cassação do mandato do vereador Valdir Rodrigues Pereira, de autoria do MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Lembrando que, por serem suplentes do vereador afastado, Valdir Rodrigues Pereira, os vereadores Adalberto Gonzaga dos Santos e Sandro Moretti de Souza Silva não votam neste requerimento. Por favor, senhor vereador, professor William Barcelos, faça a leitura do requerimento do vereador Valdir Rodrigues Pereira. Ilustríssima senhora presidente da Câmara Municipal de Nova Serrana, Minas Gerais. MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Partido político com assento nessa egrégia Câmara Municipal, vem por meio de seu presidente do Diretório Municipal, Eusébio Rodrigues Lago, documentos anexos, com fundamento no artigo 66, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal, requerer a abertura de processo de cassação do mandato do vereador Valdir Rodrigues Pereira, brasileiro, casado, documentos suprimidos. Domiciliado e residente na rua Jefferson Batista de Freitas, número 487, bairro Maria José do Amaral, Nova Serrana, Minas Gerais. O que faz diante dos fatos e fundamentos a seguir descritos. Dos fatos, conforme amplamente e exaustivamente noticiado na imprensa, nas redes sociais e já de conhecimento público e notório, o vereador apontado encontra-se afastado por ordem judicial por ter incorrido em diversas práticas delituosas, delitos criminais graves, visto que envolveriam o desvio de dinheiro público. Essa peça, ela não dá continuidade aí. Alguém tem o original? A página 1 está dos fatos, até dinheiro público. A segunda página aqui está fora de ordem. Na denúncia original, qual o início da segunda página? Pode deixar, presidente, eu vou conseguir aqui. Presidente, peço a retomada da leitura, por favor. Posso? Ilustríssima senhora presidente da Câmara Municipal de Nova Serrana, Minas Gerais. MDB, Movimento Democrático Brasileiro, partido político com assento nessa egrégia Câmara Municipal,
vem por meio do presidente do Diretório Municipal, Eusébio Rodrigues Lago, documentos anexos, com fundamento no artigo 66, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal, requerer a abertura de processo de cassação do mandato do vereador Valdir Rodrigues Pereira, brasileiro, casado, documentos suprimidos, domiciliado e residente, à Rua Jefferson Batista de Freitas, número 489, bairro Maria José do Amaral, Nova Serrana, Minas Gerais. O que faz diante dos fatos e fundamentos a seguir descritos? Dos fatos, conforme amplamente e exaustivamente noticiado na imprensa, nas redes sociais e já de conhecimento público e notório, o vereador apontado encontra-se afastado por ordem judicial por ter incorrido em diversas práticas delituosas, delitos criminais graves, visto que envolveriam desvio do dinheiro público. Ora, destaca-se trecho da denúncia do Ministério Público em face do vereador. Consta-se dos inclusos procedimentos investigatórios criminais e demais medidas cautelares autuadas em apenso que o denunciado Valdir Rodrigues Pereira, no exercício do mandato de vereador de Nova Serrana, consciente e voluntariamente, em unidade de desígnios e comunhão de esforços com o denunciado Alexandro de Oliveira Lima, no período de 2 de janeiro de 2017 a 12 de março de 2019, desviou por 27 vezes dinheiro público, no total de R$ 76.937,74, de que tinha a posse em função do cargo em proveito do coautor Alexandro de Oliveira Lima e de outras pessoas ainda não identificadas. Não bastasse a acusação de peculato, desvio de dinheiro ou coisa pública, crime por si só de enorme gravidade, o vereador ainda é acusado do crime de falsidade documental e associação criminosa. Uma simples leitura da peça acusatória é o bastante para se verificar a gravidade das condutas praticadas pelo vereador, que superam em muito uma mera quebra de decoro parlamentar para a perda do mandato. Embora a lei orgânica e nem o regimento dessa casa digam que seria decoro parlamentar, no dicionário Aurélio encontramos a definição do que seria decoro, correção moral, decência. Fica-se a indagação. Um vereador que procede da maneira como procedeu o vereador ora suscitado, não agiu claramente contrário ao decoro parlamentar, não se pode chegar a outra resposta que não o sim. Aliás, a peça do Ministério Público, ora anexada, denota os vários e robustos elementos de prova colhidos na investigação criminal. Material farto, por que não dizer bastante, para uma condenação criminal. Não menos importante, é preciso destacar que o vereador, desde o seu afastamento pela Justiça, vem recebendo proventos públicos sem exercer qualquer trabalho, o que por si só revela imoralidade e malversação do dinheiro público. Ora, em tempos de grave crise econômica, onde os recursos públicos estão cada vez mais minguados, não se pode admitir tal situação. Os elementos, ora colididos, fundados nos termos da denúncia, ora anexada, e por tudo que se acompanhou e tem se acompanhado nas mídias jornalísticas, são mais do que suficientes para a abertura do processo de cassação do mandato do vereador, com a consequente apreciação pelo plenário dessa casa, que ao final, com certeza, dará o veredito pela perda do mandato parlamentar. Dos fundamentos. Os fundamentos legais do presente pedido encontram-se determinados no artigo 66, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal, no inciso 3º também do artigo 66 da referida lei, no artigo 174, inciso 2º, do regimento interno dessa casa, dessa egrégia casa. Dos requerimentos. Diante do exposto, requer seja recebida a presente representação para determinar a abertura do processo de cassação do mandato do vereador Valdir Rodrigues Pereira, prosseguindo-se nos termos do regimento interno dessa casa, com processamento e julgamento pelo plenário. Termos em que pede deferimento. Nova Serrana, 4 de novembro de 2019, MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Coloca agora em votação o acolhimento do requerimento de abertura de cassação do mandato do vereador afastado Valdir Rodrigues Pereira. Vereador Remito. Sim, presidente. De acordo com as leituras, esse que foi o que desviou mais dinheiro, R$ 76.937,74, segundo as leituras do professor William. Obrigado. Jadir Chanel. Sim. Walter. Sim. Ricardo.
Sim. Professor William? Sim. Vantuí Paraguai? Sim. Pastor Giovanni? Sim. Chiquinho do Planalto? Sim. Cabral? Sim. Zé Alberto? Sim. Declaro acolhido o requerimento de abertura de cassação do mandato do vereador Valdir Rodrigues Pereira, por 10 votos. Nesse momento, iremos constituir a comissão de processante para analisar tais requerimentos, compostas por 3 membros não impedidos, sendo eles Idalino Rodrigues da Silva, Vantuí Ribeiro Martins e Ricardo de Freitas Tobias. 5 minutos para vocês decidir quem vai ser o relator, presidente e vice-presidente. Senhora presidente. Não, é decidido entre os 3. Agora. Senhora presidente, o professor William não pode ser, não? Não, no momento não. Por quê? É porque tem um outro pedido. Caso depois esse processo tenha, né, um outro fechamento, nós temos o dele para o próximo. Tá, mas 2 do PSDB pode ser? Pode ser tudo? Só não pode ser do MDB, que é o que entrou com pedido de cassação. São os 3. Por favor, decidam então entre... eu quero ser vice-presidente. Vantuí vice? Eu sugiro o Ricardo, relator, porque ele já está aí na mesa, se ele aceitar. Mas eu achava que o William podia ser, porque nós acatamos essa aqui. A do William, não. Mas a comissão tem que fazer os pareceres. É isso mesmo. Nós já olhamos e analisamos. Chiquinho, na verdade, eu sou suspeito, eu tenho suspeição. Porque meu voto já é favorável por ter apresentado a denúncia. Não somente por isso, porque eu também poderia dar um parecer contrário baseado no interesse de que a minha denúncia seguisse. Entendeu? Então, eu tenho dupla suspeição. Mas eu não Nós vejo... já analisamos antes. Pois é, mas se a gente não aceitar a denúncia dele, analisar essa primeira, não tem nada que impede ele ser, não, aí? Doutora Márcia está ali, ela pode responder. Ninguém disse que a gente vai aceitar a denúncia dele, não. Primeiro a gente pode analisar essa, se caso der errado, a gente aceita a outra. O vereador Cabral, essa denúncia do partido MDB, ela já foi aceita. A abertura do processo já foi aceita. Agora passou a constituição da comissão que vai conduzir os trabalhos. Então, no caso, eu já fiz o parecer também sobre a denúncia apresentada pelo vereador William Carlos Barcelo, e ela fica, de certa forma, sobrestada a denúncia ofertada, porque a do MDB ela foi apresentada primeiro, então nós temos que deliberar sobre ela. Se ela aqui não tivesse sido aceita, a gente passaria a leitura da denúncia apresentada pelo vereador William e deliberação, mas no caso essa aqui já foi aprovada. Agora é só a comissão para conduzir os trabalhos. Lembrando aos senhores vereadores que a comissão vai conduzir o processo de cassação, vai emitir um relatório final, mas que é conclusivo. No entanto, quem decide a cassação é o plenário, né, com votação final. Pois é, procurador, mas só que é o seguinte, a gente não sabe se vai aceitar, nós não falamos que vamos aceitar a denúncia do professor, não, hein? Eu estou falando sobre a formação... Nós não estamos deliberando sobre a denúncia do professor William. Por que ele não pode fazer parte da comissão? Porque ele tem interesse, igual ele mesmo explicou. Tudo bem. Vereador Cabral, o senhor tem alguma dúvida? Porque eu quero que fique tudo bem esclarecido. Tá. Presidente, então eu quero que se esclareça. Eu não quero participar de comissão, não. Sou obrigado? Nesse caso, vereador, não é que o senhor é obrigado, é porque nós não temos, porque igual o pastor Giovanni não pode, o vereador Jadir também não. O senhor pode ser o vice-presidente? Pela ordem, presidente. Vereador Vantuí, o decreto-lei 201, ele fala que, afastado os vereadores
impedidos de participar da comissão, faça-se por sorteio, até mesmo pelo princípio da imparcialidade. No nosso caso aqui, é porque são 6 vereadores que estão afastados, então os suplentes se tornam, estão totalmente impedidos de participar da comissão, porque eles têm interesse pessoal. É por isso que a gente dispensou o sorteio, porque, na realidade, só tem vocês 3 que estão desimpedidos para compor. Ok, mas por que não coloca uma pessoa mais intelectual? Eu não vou saber. Mas o senhor é muito inteligente, não vou saber vereador. Nada, não. Vereador, eu não tenho vergonha de falar, não. Eu só estudei até a 4ª série. Senhora presidente. Eu mal sei ler e escrever. O que eu vou fazer lá? Então, vou ser vice-presidente. Vice-presidente, o vereador Vantuí, e o Chiquinho está perguntando se o senhor aceita ser o relator, vereador Ricardo. Perfeitamente. Relator Ricardo Tobias e... Então, o presidente fica o vereador Chiquinho do Planalto. Senhora presidente, é importante ressaltar para o Vantuir e os demais membros da comissão que eles vão ter uma assessoria jurídica da Câmara, que é o doutor Alessandro e o doutor Lenine. São os 2 responsáveis para estar junto com eles no procedimento. A doutora Márcia também, ué. Não, a doutora Márcia, nesse aspecto, ela não pode, não, porque ela é procuradora-geral, é a Procuradoria Jurídica da Câmara, tanto quanto analista. Eu estou errado, doutor? Não tem nada contra a senhora, não, estou só expondo os fatos. Pastor Giovanni, igual eu até expliquei para o senhor aqui anteriormente, o cargo de procuradora-geral é um cargo de confiança da presidente, da mesa diretora e da mesa. Então, quando se faz um parecer sobre a admissibilidade do processo, uma conduta da procuradora. No entanto, a partir do momento que se constituiu a comissão tem direito, sim, a ter uma assistência e uma orientação jurídica, sim, para conduzir os trabalhos dela. Tá? Então, eu concordo com o pastor que nós temos aqui advogados de carreira efetivos que poderá, e também lembrando os vereadores e a comissão que ela tem a possibilidade até de contratar um profissional para acompanhar os trabalhos. E mais, né, doutora, não é que a senhora não pode fazer nenhum tipo de menção dentro do processo, a senhora não pode assinar como os demais vão estar assinando. Exatamente, obrigado. Então, está formada a comissão, que será presidente Chiquinho do Planalto. Não tem outro jeito, você e eu mesmo, presidente. Vantuí Paraguai e o relator Ricardo Tobias. E lembrando aos vereadores que amanhã nós vamos ter uma reunião na sala da presidência às 14 horas, com 3 membros do Executivo, para tratarmos de projetos extremamente importantes para o cidadão de Nova Serrana. Aproveitando também que me parece que tem os mototaxistas aqui, e nós vamos tratar do assunto dos mototaxistas também. De acordo com os outdoors que já estão aí na cidade, sobre o Uber, né? Mas é a partir de amanhã que os vereadores vão ter conhecimento de que realmente, do que se trata esse projeto do Uber. Então, até convido, não posso convidar todos os mototaxistas, mas alguns representantes, eu convido para que esteja também aqui amanhã para ouvir, né? Me parece que vai vir a doutora Fernanda, o senhor Márcio e o Farnésio. Eles vão estar aqui amanhã para falar sobre os cargos e carreira dos servidores públicos de Nova Serrana, e também vamos ouvir sobre o Uber, porque nós não temos um conhecimento aprofundado do que se trata. Então, convido pelo menos 2 ou 3 representantes para estar aqui, pedindo já, né, a aceitação dos vereadores, porque é importante para nós, mas é mais importante para eles. Concordam, vereadores? Muito obrigado. Não havendo presidente, outro... a senhora me concede... Então, com a palavra, o vereador Vantuí Paraguai. E vai ter reunião amanhã à noite? Amanhã à noite será a votação
do presidente da mesa diretora. Mesmo horário? Mesmo horário, às 19 horas. E lembrando também que na quarta-feira nós vamos ter reunião, tá, extraordinária de comissão, para discutir vários projetos que chegaram nessa casa. Inclusive, tem projetos que chegaram aqui na casa dia 10/12. Quarta-feira? É. Eu vou viajar à noite amanhã para o Paraguai. Amanhã, depois das 10. Vou pegar o ônibus. Mas eu sou obrigada a vir? Eu gostaria muito que o senhor estivesse presente, né? Então, eu estarei. Que horas que é? Nós vamos fazer a extraordinária às 14 horas, na quarta-feira, e às 19 horas, para votar todos os projetos que serão analisados nas comissões. Com respeito à senhora, eu passo a palavra para o Jadir, porque a senhora já tinha passado. Com a palavra o vereador Jadir Chanel. Excelentíssima presidente, com certeza nós temos muitas pessoas, cidadãos ligados, acompanhando esse momento, eu queria só frisar que a política brasileira, ela está passando por uma metamorfose. Acho que foi hoje, parece, que em Uberlândia foram 18 vereadores, 20 preso. Então, de qualquer forma, o que acontece? A gente precisa moralizar as instituições políticas. Então, quando a gente, só em uma comparação, quando a gente vê que um padre ou pastor, ele erra a sua conduta, foge da sua conduta, os membros, evidentemente, ou os seguidores isolam, não frequentam mais. Então, o que acontece? É só em termos de comparação, porque a gente precisa também que a população veja que a gente quer moralizar, a gente quer fazer o que é certo, e não perseguição a pessoas, mas sim a moralidade da instituição. Né? Porque o padre e o pastor, as pessoas cobram que ele viva o que ele prega. Então, da mesma forma, o poder legislativo, executivo, também deve pregar, deve viver o que prega. Então, é o mínimo, porque todos nós fizemos juramento, que é interessante que, todos nós, né? Prometo cumprir a Constituição Federal e Estadual, manter e defender e cumprir a lei orgânica do municipal, observar as leis, desempenhar o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e pelo bem-estar de seu povo. Então, nós fizemos o juramento, né? Então, só para que as pessoas vejam que nós não estamos perseguindo ninguém. Poderia ser eu, no lugar deles, qualquer outro. Então, é pela moralidade da instituição. Obrigado, presidente. Eu que te agradeço, vereador Jadir Chanel. E dizer também que vamos contar com a presença do Sindicato de Servidores Públicos, com a Sônia, a Geucira e o advogado do servidor, porque vamos tratar do futuro dos servidores públicos de Nova Serrana. Não havendo outro assunto a ser tratado,